Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 8 de novembro de 2019. HQ dos Vingadores que Crivella mandou recolher esgota na Bienal. O livro Vingadores A Cruzada das Crianças, que o prefeito do Rio Marcelo Crivella determinou que fosse recolhido da Bienal, se esgotou na manhã de 0609. A informação foi confirmada pela assessoria do evento ao UOL. O prefeito justificou que o conteúdo é impróprio para menores. Não é correto que eles tenham acesso precoce a esses assuntos, disse Crivella sobre o livro que mostra super-heróis gays. Em nota de esclarecimento, a Prefeitura do Rio explica que notificou, na tarde de ontem, por intermédio da Secretaria Municipal de Ordem Pública SEUP, a organização da Bienal do Livro adequar obras expostas na feira aos artigos 74 a 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. A legislação determina que publicações com cenas impróprias de crianças e adolescentes sejam comercializadas com lacre embaladas em plástico ou material semelhante, com a devida advertência de classificação indicativa de seu conteúdo. A Prefeitura diz que entendeu como inadequado, de acordo com o ECA, que uma obra de super-heróis apresente e ilustre o tema do homossexualismo a adolescentes e crianças, inclusive menores de 10 anos, sem que se avise antes qual seja o seu conteúdo. Apesar dos exemplares expostos na feira estarem lacrados, de acordo com a Prefeitura, houve reclamações de parte dos frequentadores pela falta de advertência na embalagem. A própria editora sabia da obrigação legal, tanto que a obra estava lacrada. Não havia, porém, uma advertência neste sentido, para que as pessoas fizessem sua livre opção de consumir obra artística de super-heróis retratados de forma diversa da esperada. Houve reclamação de frequentadores da feira, que têm direito à livre opinião e opção quanto ao conteúdo de leitura de filhos e adolescentes, pessoas em formação. Na nota, a Prefeitura afirma que não há qualquer ato de trans ou homofobia, ou qualquer tipo de censura à abordagem feita livremente pelo autor, mas exercício do dever de informação quanto ao que se considerada material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes, exigindo-se, assim, o lacre advertência. No Livro dos Espíritos Allan Kardec questiona 200. Os espíritos têm sexos? Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar, em nova existência, o de uma mulher e vice-versa. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Encontramos em André Luiz Espírito, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografada por Francisco Cândido Xavier, algo que todos deveríamos saber: a sede real do sexo não se acha, dessa maneira, no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivo da forma em que se exprime. O sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e consequentemente no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Se a sede do sexo é mental, então, perdem precioso tempo os que o buscam no corpo biológico.
Caro leitor, recorda-se quando dissemos temos um psiquismo duplo? Pois bem, agora trazemos, pela ordem, Emmanuel, da obra Vida e Sexo, e Irmão Félix, de Sexo e Destino, dois autores espirituais, para corroborar isso. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Em face disso, a individualidade em trânsito, da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento, entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta, na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiência, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente, que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Homens e mulheres, em espírito, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Como visto, esses autores tratam o nosso psiquismo como de natureza dupla. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.